pessoas nos acompanhando, falaremos hoje dos desencarnados e dos mortos. Se a senhora for para o mundo espiritual em estado lamentável e chegará no mundo espiritual como morta, a senhora terá grandes dificuldades de reencontrar os seus pais. E se seus pais estiverem mortos, grande será a dificuldade dele encontrar a senhora. A facilidade será se eles estiverem desencarnados. E se a senhora estiver morta e eles desencarnados, eles verão a senhora e a senhora não verá eles. Da mesmo fato, se a senhora estiver desencarnada e eles mortos, a senhora vai vê-los, mas eles não vão ver a senhora. E rico nessa explicação está André Luiz em seus livros. Quando André Luiz encontra o avô que tinha pago sua faculdade, o André Luiz, se a senhora observar, ele morreu. Quando ele foi para um umbral é lugar de mortos, não é lugar de desencarnado. Existe grande diferença entre mortos e desencarnados. Os mortos jamais devem ser invocados. E aqui temos que observar outras religiões que vai nos falar de observância e seguir o aconselhamento dos Espíritos Santos ou dos Espíritos desencarnados, que perderam toda a seu interesse pelo mundo da matéria, pelo mundo da carne. Se a senhora partir para o mundo espiritual e estiver ainda ligada aos interesses da carne, a senhora estará morta. Se perder os interesses da carne, ficar com o interesse do espírito, a senhora estará desencarnada. Voltando ao caso do André Luiz, quando ele morre, ele vai para um umbral. E no umbral, ele encontra os seres de semelhança, de atitude mental. Então, são aqueles horrores já descritos nos filmes e no livro Nosso Lar. Quando é que André Luiz começa a deixar de ser morto para começar o seu desencarne? Quando ele se livra de todas as suas influências, dos seus títulos. E ele começa a dizer: não sei quem és, nem de onde vem, mas eu sei que existe algum ser que está em mim, está em toda parte, eu preciso encontrar. Por favor, a força chamada Deus ou suprema energia, seja o que for, eu preciso de ajuda. Nesse momento, ele começou a desencarnar. Ele é retirado daquele ambiente e é levado para um ambiente hospitalar onde passa-se a ser tratado com passos magnéticos. O que é os passos magnéticos? Doação de espírito desencarnado para o espírito mortos, ainda ligado à carne. E foi feito isso. Todo o seu aperfeiçoamento. André Luiz vive nesse ambiente e ele passa a estudar. O seu esforço, né? É o esforço do André Luiz que faz com que ele antecipe muitas das etapas. Ele é autorizado a escrever. Ele é autorizado até a fazer viagens, encontrar outros, visitar outros ministérios, ter contato com a cultura, com a forma administrativa, com o poder daquela colônia. Estou falando dessa colônia, Nosso Lar. Mas ele já se julgava desencarnado. Será que era desencarnado mesmo? Não.
Ele é possível o recém-desencarnado voltar a morrer? É. É possível. Quando? Quando é feito os testes. Qual foi o teste do André Luiz? Onde mais você se apega? A família, não é? É a família. Se alguém disser para você, vamos lutar pela nossa pátria. Hoje está globalizado. A pátria, né? Tem nada a ver. Vamos lutar pela nossa religião. Nada a ver. Mas vamos lutar pela nossa família. Aí a coisa muda de figura. A coisa muda. E André Luiz tinha passado por todo o seu processo de morto para desencarnar. É chegado o dia de André Luiz vir visitar a família. A esposa e os filhos e netos. E aqui me recordo da música de Roberto Carlos. E a chegada de André Luiz em sua casa. O meu cachorro me sorriu latindo, né? Exatamente essa cena. O cachorro encontra André Luiz, abana o rabo, late. Ele entra, ele está chegando, a casa, ele sobe 5 degraus, aí tem entrada para a esquerda, ele sobe e quando ele entra na casa, ele encontra quem? A mulher. Nos braços de quem? Nos braços de outro homem. Né? Mas André Luiz tinha um amor egoísta. Ele achava que ele era filho de Deus, a mulher era filha de Deus, mas o novo marido da mulher não poderia ser filho de Deus. E foi essa exclusão que permitiu que André Luiz tivesse a amarga experiência de estar morto, passou a desencarnado e queria voltar a morrer. Começou a sua morte. O que acontece? Por uma força magnética, ele é retirado do ambiente do lar e é levado para o umbral novamente. Tudo que era flor, tudo que era florido, tudo que era belo, tudo que tinha cores, virou negro. Ele voltou para o umbral novamente. Quando ele percebe, se ele insistisse excluindo o filho de Deus, que é o atual marido de sua esposa, ele iria continuar morto. A toda aquela experiência que ele teve de ser auxiliado pelos irmãos do nosso lar, ele iria perder. E ele toma a mais sábia decisão. Irei incluir. Eu acho que é argentino ele. Muitos falam que é italiano, mas eu acho que é argentino. Então o que acontece com o André Luiz? O André Luiz volta. E ele não foi ao hospital pedir remédio. Ele não foi ao vizinho. Ele não se ligou aos amigos do nosso lar para pedir ajuda. Não. A relação era dele com o novo marido de sua esposa. Ele coloca-se ao lado e pega água, que é um fluido, e transmite o seu fluido de luz, de boa vontade, de energia curadora. Ele doa de si. Ele doa de si. Então, eu fico preocupado quando a senhora diz, eu não quero encontrar o meu ex. Quanto mais a senhora afirma, não quero encontrar, mais estará junto. Mais estará junto. Porque a senhora exclui, nesse caso, a condição dele de filho de Deus. A senhora assume uma autoridade de determinar de quem Deus poderá ser pai. Olha que condição a senhora começa a assumir. Deus é pai de minha mãe, do meu pai, de meus irmãos, é meu pai, mas não é pai dele. Começou a entrar aqui em área que não lhe diz respeito. E é exatamente essa atitude que André Luiz tomou. Eu sou filho de Deus, minha família, minha mulher, porém, ele não é filho de Deus. E o que aconteceu? Por excluir essa filiação, o Deus que existia nele
começou a morrer. Começou a morrer. Ao morrer, ou a ser ameaçado, ele toma a decisão de aceitar o outro como filho de Deus. E ele ressurge. Quando ele volta, interfere, coloca os seus fluidos na água. Em seguida, André Luiz percebe que os seus fluidos já deram resultados e ele se despede dessa escada. Ao descer a escada, uma antiga colaboradora, uma preta velha, percebe a sua presença e diz: adeus, vá com Deus, doutor André. O André sai da sua casa, agora com o título realmente de desencarnado, que esse título estaria ameaçado. Foi ameaçado. Quando ele excluiu. Então ele recebe, quando chega na colônia onde foi auxiliado o seu desencarne, o que acontece com ele? Os companheiros que ajudaram o seu desencarne diz: André, agora você é um dos nossos. Porque o mais difícil de tudo é passar pela prova onde nós fizemos investimento afetivos. Então, no seu caso, o seu desafeto com o seu ex, é necessário talvez buscarmos aqui reatar esta relação, nem que seja por oração. Fácil seria se ele estivesse ainda na carne. Mas como ele já partiu, é possível que a senhora busque um entendimento em sonho, pedir interferência de advogados, sugerir aos seus mentores que o auxiliem onde quer que se encontre, para que essas arestas sejam quebradas. Recordo o nosso companheiro William Tiste, desencarnado em 1825, no Estreito de Gibraltar, aos 36 anos, vítima da peste bubônica, ou da peste espanhola. O Estreito de Gibraltar é que limita, de um lado está a Espanha, do outro está Marrocos. Então existe o Estreito de Gibraltar no meio. E o William foi até ali. Dizia o William, gostaria, ele de origem inglesa, mas seu professor alemão, chamado Hofmann Belgrado. E o Hofmann, numa missão humanitária a pedido do governo espanhol, sai o William e o seu grupo, seu professor, vai até o Estreito de Gibraltar e lá é contaminado pela peste bubônica e parte para a espiritualidade. Quando iniciamos esse trabalho, se voltarmos um pouco, ano 1964, após 64 outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Em julho de 64, eu tinha 11 meses. Tá? Setembro de 64, eu tinha 11 meses. O William, que já temos parentesco no passado, quis voltar com meu irmão nessa encarnação. Mas a minha mãe foi contaminada pela rubéola na gravidez. E essa rubéola, em setembro de 64, a minha mãe
parte para a espiritualidade, no parto. E o William parte no dia 10 de novembro de 64. Ficou 40 dias conosco. 10 de outubro, parte o William para a espiritualidade. Com 40 dias, reencarnado. Quando iniciamos esse trabalho, o William, médico, extraordinário psicólogo, psiquiatra, clínico geral, gostaria muito de fazer esse trabalho humanitário. E ele se candidata à vaga de servidor. E ele é aceito. Mas, ao buscar o seu arquivo, encontraram no século VIII da era cristã, no império de Carlos Magno, um desafeto do William, e que ele não tinha se acertado. A partir desse momento que encontraram, iniciaram o sistema de busca para ver onde é que estava. E esse irmão estava encarnado. E o trabalho que o William teve, montar equipes de vir ao encontro desse irmão encarnado, em uma situação ainda muito difícil, para que ele o perdoasse, para que ele tivesse a libertação, ou a liberação de seu fichário, para que ele pudesse fazer o trabalho humanista que iniciamos com ele. Então, nós achamos que as coisas são muito simples. Eu tenho o direito de impor A, B ou C. Observemos sempre Jesus. Reconcilia-te com teu inimigo agora, enquanto há tempo, enquanto é dia. Porque se perder essa oportunidade, ele poderá te entregar à mão do juiz. Então, quando você diz, espero não encontrá-lo, mais próximo está. Exatamente. 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 Como é que é? De você partir? Vai demorar para encontrar ele. Como é que é? Vai demorar. Você se encontra a todo momento que você emite um pensamento em direção a ele. Tocou no nome dele, você já está junto. E se eu sonhar, não vou ter medo, não? Como é que é? O sonho não vou ter medo, não? Naturalmente. Não tem nada de medo. Por que ter medo? Por que teria medo? Vou ter medo. Você tinha já em vida, imagina depois. Por que você tem tanto medo? Não. Assim de noite, eu acho que eu ia ter medo. Por que teria medo? Meu sonho, assim. Eu nunca sonhei com ele. Mas ele é tão feio assim. Mais ou menos. Ou ele era extremamente doente? Não. Eu acho que ele era ruim. A cabeça levada dos outros para judiar de filhos. Ruim para quem? Para nós, não para os amigos. Então, ruim para ele, né? Ah, sim. Porque os filhos são parte dele, a mulher é parte dele, e ele é mau para si mesmo. Então, aqui ele é um doente. Ah, com certeza. Agora, a mãe dele era pior ainda. Se ela vier, aí eu desencarno junto com ela. Eu vou junto com ela. Você acha que é possível isso? Ah, é. Ela tem poder, essa mulher. Ela vem avisar. Nem gosto de falar o nome dela se ela aparece. Mas por que Deus pode ser pai de seres tão maus, né? Ah, todos são filhos dele. Sim, mas por que? Como é que é? O mal e o bom, todos são filhos dele. Ele que não quer
Ele não quer que o filho dele seja mal para os próprios filhos. Mas a pessoa é. Deus não quer que eu seja mal para ele, mal com o filho. Mas será que aqui nós não estamos querendo encontrar uma padronização para as nossas relações? Será que ele não era o marido ideal para a senhora? Era. Ele era. É o marido que ele mereceu. Não, até mais que eu merecia. É o marido que mereceu. Mas depois ele virou. Como é que é? Mesmo virado, é o marido que você merecia. O marido virado. Ninguém merece. Claro que a senhora merece. Ninguém recebe aquilo que não pode merecer. Não, mas eu nem lembro nem bem, nem mal. Não, mas para um pouquinho. Não lembro nada. Mas hoje a senhora chegou aqui e a senhora trouxe ele. Ah, com certeza. Ele talvez sozinho não viria aqui. Ai, vou mais pensar. Ele sozinho não viria aqui. E a mãe dele vem também? Claro. Era fogo. Hã? Se era fogo, ele deve estar trabalhando no bombeiro. Pra mais, e ela é especialista. Em quê? Em maldade, em ruim. Em defamar. Isso é a pior coisa que tem no ser humano. Falar mal de outra pessoa, o que eu estou falando. Eu estou falando Será que quando nós falamos mal do outro, será que nós não estamos vendo ele através do espelho? Estamos vendo a nós mesmos? Ah, não. Eu acho que não. Uma pessoa não Opa! pode defamar uma outra, caluniar. Eu acho que isso é muito grave. Você já se sentiu caluniada? Já se sentiu prejudicada pelo outro? Ah, já, mas passa por cima. A gente não... Um dos grandes homens que a Terra criou, no meu conceito, chama-se Mahatma Gandhi. E Gandhi, em uma ocasião, foi questionado por um jornalista se ele perdoaria os ingleses por terem invadido e subjugado o seu povo. E se ele perdoaria os irmãos árabes por terem invadido e dividido o seu país. E ele diz não. Não sou capaz de perdoar. Então, o jornalista questiona, mas o senhor é um grande humanista? O mundo inteiro se dobra diante de suas palavras? É muito interessante a sua resposta dizendo que não perdoaria. O senhor pode nos falar por quê? Claro. Eu não posso perdoar os irmãos ingleses, nem os irmãos árabes, porque eu nunca me senti machucado. Eu nunca me senti machucado. Se eu não sinto machucado, não preciso, não posso perdoar. Então a senhora me parece que permitiu o seu marido e a sua sogra machucar a senhora. Eu aconselharia a senhora aqui, talvez fazer os curativos nas feridas abertas em sua alma. Mas acho que já cicatrizou. Se tivesse cicatrizado, não estaria lembrando. Não, porque eu não... Quando uma pessoa, a gente não pensa nem no que fez de bom, nem no que fez de ruim, senão Mas fica- não é sinal não, porque olha, senão não estaríamos aqui falando sobre o assunto. Mas o meu assunto é mais meu pai e minha mãe. Eu gostaria, que eu penso assim, que se eu fosse para escolher outro pai e outra mãe, na outra vida, escolheria os mesmos. Você entende? E nós fomos muito satisfeitos com os nossos pais. Então eu gostaria... Só não com os pais dos outros. Não, os pais dos outros é deles. Eu estou falando Mas por que
Por que a sua sogra... Ah, minha sogra, ela teve os filhos dela. Então, mas não é a mãe e o pai dos outros? O filho dela. Então, que foi seu marido? Mas ela, será que veio como minha mãe? É possível, sabia? Ai, Senhor. Ai, Senhor mesmo. O contrário de amor, o que é? Ódio. Ah, é? Mas eu não tenho ódio. E o que a senhora tem? Mais nada. Acho que medo. O contrário de amor, o que é? Ódio. Ah, é? Mas eu não tenho nem amor nem ódio. Não se justifique que a senhora tem ou não. Apenas me responda. O contrário de amor é ódio? Acho que é, né? Você acha ou é? Não, é ódio. Quem não tem amor, Tem ódio. deve ter. Eu não sei o que é isso. Então, eu não Para um pouquinho. Não vamos aqui sabonetar a coisa aqui, né? Sair deslizando aqui. Será que o contrário de amor é ódio? Quem acha? sei. É o desamor? O contrário de amor é ódio? É? Por quê? Como é que é? É verdade isso, que o amor pode se transformar em ódio? A senhora acha... Vamos parar aqui com o achismo, hein? Você tem que responder aquilo que você se embasa. Diga. Seria ódio um amor doente? Eu acho que vai nesse caminho aqui. O amor doente torna-se ódio. O amor doente torna-se ódio. O contrário do amor é indiferença. Por isso, quanto mais ódio a senhora tiver, mais ligamento a senhora tem. Não tenho nem ódio, nem... Para mim, indiferença. Então, não tenho ligamento. Eu não estou achando diferença aqui, não. Como psicólogo, eu não leio assim. Eu sou a única que de vez em quando ainda levo uma flor no cemitério. Eu vou na igreja. Eu É faço- preferível que não fosse. Não, mas só que eu não vou no túmulo dele. Posso só passar. Eu faço isso. Até entre os mortos desencarnados, nós temos aqui. Esse é bom, esse não é. Não, mas eu ponho o nome na vibração. Sempre ponho. Dele e da família toda. Mas só pelo fato de fazer assim, eu quero distância. Não, isso eu não nego. É? Eu não nego. Eu quero que eles estejam muito bem do lado de lá, eu do lado de cá. Eu só gostaria... A senhora acha que é possível? Como é que é? Só gostaria de... E se sua sogra fosse viver uns dias na sua casa? Desde que eu não vejo, tudo bem. Tudo bem? Mesmo vibrando daquele jeitão, pode ser. Ah, aí já fazia uns 15, 16 anos, acho que ela já... Mas ela aparecia. Ela morreu, ela foi avisar todo mundo. Então, Ela tem poder. Ela batia na janela assim, chamando minha mãe. e sua mãe respondia ou foi junto com ela? Minha mãe levantou e falou... Ela tá batendo lá no interior, batendo na porta, na janela, chamando Clarice. Ela tomou uns comprimidinhos, a minha sogra faleceu. E... Sua sogra se suicidou. É. E ela veio avisar. Avisou a família toda. Que tinha feito bobagem. Que estava vivo. Aí eu fui no barbeiro kardecista, pedi para ele acompanhar a minha sogra. Aí ela veio no kardecista. Sobra sempre os kardecistas, hein? É lógico, porque o católico Eita danado, os kardecistas só pegam a bucha. O católico não faz missa para quem se matou. Não? Não. Ué, não é alma penada? Mas não faz. Então, o kardecista é o que socorre mais rápido de encaminhar. Ah, é? É. Então, kardecistas são encaminhador. São.
Sedex 10, hein? Mais rapidinho. Mas é verdade. Católicos, você não pode. Se você for padrinho de casamento e falar que você vive maritalmente, ele não faz o batismo. Por que não? Não, a igreja. A minha vizinha foi se confessar na Páscoa, perguntou se era casada na igreja, ela falou que não. Então ele falou que ela não podia se confessar, nem contar os pecados. Não precisa, menina. Conta o pecado lá no consultório do psiquiatra, do psicólogo. Né? É verdade, não pode ser nem padrinho de uma criança assim. A senhora nasceu em que cidade? Santo André. Santo André aqui? Santo André aqui no ABC. Ah, tá. E moro perto da igreja. E ainda Como é que chama o padre lá? Ah, tem um monte. Tem um lá que ninguém vai ele pro outro lado. Que já passou do 100. Ah, é? Aquele padre é bravo. Tudo bem com o senhor? Aquele padre é bravo. Ele fez, acho que meu batismo. Ainda ele está naquela igreja. Ele é bravo, aquele padre. Tá com quantos anos? Ah, você não está com 100? Então é um grande lutador. O Jacó é velho. Grande Eu tô lutador. Com 63, ele fez nossa primeira comunhão. Já era velho? Mas os padres têm grandes conhecimentos. Com certeza, mas só que... Quando ele diz para a senhora, e seu marido, você casou na igreja. Casei. Então é possível que a senhora tenha sido recomendado que sejam felizes até que a morte os separe, não é isso? Agora, muitas vezes, os caras não entendem que já morreram. E quando a mulher entra no centro espírita, o marido vem junto. Porque se for na igreja, vão chamar ele de demônio. Né? E aqui, pelo menos, tem uns espíritos que chamam de irmãozinho. Né? Tá certo? Olha o pirata aí, ó. Esse é o pirata. Tudo bem com o senhor? Tranquilo? Melhorou? Bacana. Diminuindo. Então, quando nós vamos nos casar, o padre diz até que a morte separe. E o grande espanto, quando você vê subindo a rampa, a morte já aconteceu e os caras não se separaram. Não cumpriram o que o padre disse. Né? Porque a morte é uma grande ilusão. A grande bênção são essas luzes que nos remonta à linha racional. Né? E aqui vamos observar os irmãos orientais. Tem todo um culto de devotamento aos seus antepassados. Um grande filósofo austríaco escreveu: se um dia me perguntarem como é o homem que vive no continente europeu, eu infelizmente terei que dizer: são homens tão infantis que acreditam que foram criados no ato do seu nascimento. Então, o grande problema é essa intervenção dessa cultura do nascimento, da criação no ato do nascimento. E aqui coloca a morte dentro de um meio de confusão tão perversa que é necessário falanges inteiras intervir na busca de trazer luz na forma racional
de vida. É possível que alguns dos senhores aqui... Será que vocês já viram um corpo morto? Um corpo morto, já viu? Um corpo morto. Já viu? Já? Se eu falar para vocês que vocês estão afirmando uma inverdade, à luz da física, não é possível um corpo estar morto. Na visão biológica, o que existe é a desagregação celular. Aqui eu concordo. Desagregação celular, sim. Morte da matéria, não. Então a matéria está prisioneira. Onde? Nos pequenos núcleos chamados célula. Lá existe toda a matéria composta do planeta em que vivemos. Lá eu tenho os sais, ferro, todos os minerais. Encontramos os gases. 70% do nosso corpo é composto de gás. Na forma de 2 por 1. Que forma água. É possível destruir esta matéria? A água? Você pode cremar? Pode. E aí, você destrói a matéria? Não. Você pode queimar lá perto da Vila Alpina, lá perto onde você mora. Não, é Santo André. Sim, mas Santo André e Vila Alpina não é próximo lá? Não, é distante? Vila Alpina, não. É ali próximo, é próximo. Olha que eu sou bom em geografia, hein? Eu moro no ABC. É próximo. Mauá, Ribeirão. Sim, mas está próximo. Ali, ali Santo André é onde tem o santo lá do Vaticano, não é? Não sei se o André, se o Santo André está no Vaticano. É Pedro? Ah, é? Tiraram o Santo André, roubaram o cara lá? O Santo André Ah, ele montou um banco. O Santo André montou um banco, ele é banqueiro. Montou um banco. lá no Vaticano é Pedro. É, né? É o santo que montou um banco. Está lá. Tá lá, né? Quem queria chamar Cristo de Santo André. Então, queimando um corpão lá, a água não termina. Ela sai de forma líquida para vapor. Dependendo do vento, a senhora, ao sair daqui, o cidadão acabou de ser cremado lá. O vapor subiu. Se pegou o vento e trouxe para aqui, a água do corpão lá vai cair na sua cabeça em forma de chuva aqui. Então, se é possível que a senhora já deve ter mandado para dentro a aguinha que tem a do corpão do seu marido. O cálcio, o zinco, o manganês, né? Que voltou para as grandes jazidas. Olha como a coisa é tão dinâmica aqui. Na organização celular é uma coisa, morte é outra. Agora, a senhora já sonhou com sua mãe? Falou com ela? Não, eu estou dormindo. Para um pouquinho. A senhora não falou com a sua mãe? Ela que falou para mim. Eu não. Ela falou com a senhora ou falou para a senhora? Não, ela estava num hospital, num corredor sentadinha, toda de azul. No meu sonho, eu ouvi ela falando assim: hoje que eu vou encontrar teu pai. Ela falou. Não sei se falou. Eu sei que eu ouvi. Não sei se ela abriu a boca falando.
Eu ouvi isso dela. Alguém já ouviu, já sonhou com algum parente falando com vocês? Falando? Mas se ele está morto, Falando? Isso aqui é um truque cerebral. Não existe fala. O que existe é comunicação por pensamento. então, deve ter sido isso, porque eu não vi ela mexer a boca assim, falando comigo. Eu só entendi que ela falou, ela estava saindo do hospital, e eu entendi dizendo que fazia 20 dias que ela havia partido e que ela ia encontrar meu pai aquele dia. Mas eu não falei nada, eu só entendi isso. E eu acredito que eu realmente estive com ela. Eu acredito também. Uma ocasião fui ser operado num hospital aí. Então, 7 horas da manhã, eu fui para a sala cirúrgica. O médico me operou. Bom, voltei para o quarto, era 11 horas da manhã. Voltei da anestesia. Quando eu dormi, eu me internei às 6 horas para operar às 7. Dormi lá. De madrugada encontrei uma senhora que ela pegava o resto do corpo e ela arrastava dentro do hospital. Então a parte das pernas ela trazia debaixo do braço. E a parte da coluna quebrado em dois, ela também puxava. E ela entrava de sala em sala e falava com os médicos não entendiam. Ela descia e subia do elevador e não entendia. E ela percebeu que eu tinha percebido a presença dela. E ela ficou feliz da vida. Disse: o senhor, por favor, chame a equipe médica. Eu dou minha fortuna. Mas o senhor pega com esses outros seus amigos, encontra uma forma de costurar a minha coluna e o tecido. O meu corpo precisa andar de novo, preciso ter ela de novo. Disse: minha irmã, a senhora já morreu há algum tempo. E ela não se convenceu. Bom, fui para a cirurgia. Voltando da cirurgia, sensível pela anestesia. Quando foi meio-dia, os meus amigos desceram, foram comer alguma coisa. Nesse período, o espírito voltou. E disse: o senhor precisa me ajudar. Eu estou enlouquecida. Os médicos precisam me ajudar. Precisam costurar o meu corpo. Eu preciso voltar a andar. Eu dou tudo que eu quero, tudo que você quiser. Minha irmã não é assim. Quando, nesse estado, ela alterou a minha glicemia, foi para quase 250, meu batimento cardíaco e os meus rins, que ela tinha morrido de problema renal. Tudo bem, Walter? Eu pedi para o médico, pedi assistência médica, vieram, mediram, fizeram o teste, estava tudo alterado. Eu chamei o médico que me operou e disse: doutor, me faça um favor. Esse quadro que o senhor está lendo não é meu. É de uma mulher que está ao meu lado. Esse é o diagnóstico dela. Então a pressão, a temperatura, a glicemia é dela, não é meu. O senhor me faz um favor. O senhor, se tiver alguma dúvida, vá observar se conseguiu filmar os seus aparelhos, a minha cirurgia. Foi bloqueado. Você não conseguiu filmar. Ele foi olhar, realmente não tinha filmado nada. Entrou 5 segundos no início da cirurgia, depois travou e só liberou a imagem 1 ou 2 segundos depois, antes de terminar a cirurgia. Durante esse período, nada foi gravado. Ele disse: mas lá não é possível. Isso é possível sim. Então o senhor me faz um favor. Me dê alta, eu vou embora agora. Mas você acabou de chegar no quarto às 11 horas, você foi operado, como eu vou lhe dar alta? Mas eu preciso de alta. Caso contrário, eu vou ter problemas seríssimos aqui dentro. Foi aí que o médico chamou um amigo e perguntou se era realmente verdade isso que estava acontecendo.
Ele disse, é possível, doutor. Então, quando foi 1 ou 2 horas da tarde, o médico me deu alta. E eu peguei o carro e vim embora, voando para casa. Então, porque o melhor lugar de um hospital é o mais distante dele. Né? Então, porque lá existem muitos pacientes que morreram, enterraram o corpo e o camarada não largou a UTI. E sobe e desce. É preciso muitas vezes pulsar lá de dentro. Percebe, menina? Como é que o morto não morre? E quando nós chegarmos ao entendimento disso, olha o que vai acontecer. As guerras, os assassinatos deixarão de acontecer. Se a meninada soubessem, quando eu lhe pedir, me dá o celular e você não der, eu tenho o enraivecido, agora eu posso, o morto pode ir comigo aonde ele quiser, na prisão, na minha casa, no meu carro, claro. Sim, senhora. Dormir com você, contaminar a tua comida, a tua água, danificar teus negócios. Pode. A prova disto, procure os senhores um grande psiquiatra chamado Sérgio Felipe de Oliveira. Assim que ele se formou, ele tinha sido aluno de Eurípides de Jesus Zerbini. E esse cidadão, quando chega em casa, ele encontra o doutor Eurípides já morto em sua casa, sua sala. E ele disse, eu acho que vou ter que tomar alguma medicação porque eu estou alucinando. O Sérgio vai à direção do Eurípides e ele diz, Sérgio, vim aqui para te pedir para você voltar para os laboratórios. De forma nenhuma, doutor. Eu já estou muito avançado, já estou estudando mecânica quântica, física quântica. Por que tem que estudar? Ir para os laboratórios novamente? Não, Sérgio, você precisa voltar. A humanidade precisa entender o que passa após a porta estreita do túmulo. Mas, doutor, eu não posso dar cadáveres. Você vai, Sérgio. E é os estudos que Sérgio faz, patrocinado por um fundo de ciência francês, aqui da USP. Aqui, ó. Você desceu aqui, lá o primeiro, segundo, terceiro farol à sua esquerda, 500 metros está dentro do lado do campo da USP. Foi lá que ele fez. Estudou o quê? Os cristais, tá? Pineal. E lá está todo o teu histórico de atividade psíquica. E aqui o Sérgio faz o diagnóstico, os estudos, de mentes intrusas. No teu campo mental, outras mentes entram. Você tem a sua atividade mental, sua própria atividade, e você tem as suas atividades modificadas por mentes intrusas, que se acoplam à tua mente. E os seus estudos, Sérgio replica isso nos 4 cantos do mundo. E hoje o Código Internacional de Doenças, o CID-10, letra F, questão 44.3 do CID-10, classifica a intervenção dos maridos que não amaram bem as mulheres e partiram, ou os que mataram para roubar, ou os que trapacearam e foram para o mundo espiritual e tornaram-se obsessão. Então, o Sérgio descreve que essa junção desenvolve uma patologia chamada
obsessão. E é possível que todos, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo e outros médicos, que consultam o CID-10, diagnosticaram o seu paciente, ser vítima de obsessão, levá-lo à aposentadoria, afastado do seu emprego, por tempo indeterminado. Isso quem criou foi o Dr. Zerbini, numa sociedade de base europeia, porque acreditam que o nascimento do espírito deu-se o nascimento do corpo. E não é verdade. Encarnação é uma coisa. Quando a senhora falou agora há pouco, em outra vida, não existe outra vida. Quem acredita em outras vidas aqui? Não existe outras vidas. Todo e qualquer profissional que vai levar a terapias de vidas passadas, me desculpa, mas essa meninada está aí tomando bola nas costas. Então existe a vida da gente em outras esferas, né? Como é que é? Nossa vida em outras esferas, em outras situações. Não só aqui no mundo físico, mas a vida é a mesma. O que vocês têm é encarnações. Que vida desde o start. Mas enquanto você não encarna, você está onde? É vida. É vida. Está desencarnado. Fora da matéria. Você está fora do corpo. Mas continua vida. Em algum lugar. Hã? Em algum outro lugar que não aqui. O lugar é onde você constrói. Com o quê? Com o teu pensamento. Aqui ou em qualquer outro lugar. Nós estamos muito prisioneiros a essa questão do espaço e tempo. E ela é relativa. É relativa. Vai ter que chamar o bacana, hein, para bater um papo. E se ele vir? Ele entra por uma porta e sai pela outra. Você acha que é tão fácil assim? Não, não é. Ele não vem. Por quê? Ele tem medo da senhora. Pode ser, tomara. Até agora, a senhora que tinha medo dele. Não, ele não vem. Eu sei que ele não vem. Nem veio avisar que ele partiu. A senhora vai avisar para alguém quando eu digo que a senhora partir? Não, mas a mãe dele veio avisar. Não, Ele perguntando não. para a senhora. Se a senhora vai avisar no dia que a senhora for partir? Ah, eu não sei. Eu não sei, se eu for avisar, eu vou assustar. Eu vou ligar para ela que é minha irmã, vou assustar ela. Eu não vou avisar, não. Ela também mora sozinha, vai morrer de medo de mim. Aí vão as duas mortas. Ah, não, deixa uma aí. Mas a senhora disse que ela vai morrer de medo da senhora. Aí, mas deixa ela, mas eu não venho. Deixa a filha avisar. Uma ocasião eu estava Avisar, dar esse trabalho. lá na minha clínica, lá na parte do fundo, construí uma cozinha. E eu gosto de ficar sentado lá, olhando para o tempo. Um dia, eu vi descendo a escada um senhor, o senhor João. Já contei isso para vocês. O senhor João desce enlouquecido a escada. E entra, senhor João, o que houve, senhor João? Disse, doutor, o senhor precisa ir lá em casa. O senhor precisa ir lá em casa, porque lá em casa todo mundo ficou louco. Senhor João, mas que história é essa? Todo mundo ficou louco? Ficou. Todo mundo louco. Por que, senhor João? Você não sabe de uma coisa. A minha mulher, os meus filhos, minhas filhas, meus netos, até meus vizinhos, estão tudo lá, arrumaram um cara parecido comigo, pôr lá no caixão e dizendo que eu sou eu. O senhor precisa dizer lá que eu estou aqui. É, senhor João, o negócio está feio mesmo.
Só volte para lá, seu João. Tenha pelo menos a dignidade de participar do seu velório. Ainda bem que eu não tenho essa sensibilidade. Mas vai ter. Não, Mas vai ter. Ou se vai. eu não preciso nada, eu não vejo. E de vez em quando, só um sonho assim, né, Carlos? Eu não tenho. Igualmente eu também sou cego, mudo e surdo. Mas eu não tenho essa sensibilidade. Eu moro sozinha e Deus me livre de alguém aparecer lá, que aí eles me levam juntos, de medo. Não, Mas a senhora sempre mostrou-se tão corajosa. mas não nesse sentido. Que sentido? Coragem de eles virem. Eu ando de madrugada para rua, de carro, levo um filho, uma filha, um genro para o aeroporto. Eu não tenho medo. Chego na minha casa, tranquilo, minha casa é cheia de paz, mas não me fale nem em filme de terror. E no dia que a senhora morrer, como é que a senhora vai se arrumar do outro lado? Ah, eu não sei, eu não lembro da última, então nem. Vamos esperar quando chegar, e vai demorar. Quando chegar, não me olha desse jeito, Por eu já estou achando que tá rápido. Quem tem tanta certeza que vai demorar, né? Ah, vai, eu tenho certeza. Diga. É necessário velório? Por quê? Hã? Velório? É porque o velório, ele é desclassificado, né? Verdade é essa. O velório é necessário para reunir os seus amigos e dizer, bacana, eu parti, né? Precisa daquele tempo, Precisa. já pode sair do hospital e já ir direto para Bom, no dia que eu desencarnar, eu acho que vou me esforçar para mandar vocês para o meu velório. Eu não vou. Vou seguir o seu João, estou em outra. Né? Né? Hã? Doação dos órgãos? Bom, eu acho que no meu caso não vai mais, porque já tem, vou fazer 50. E com 50 eu acho que não aproveita mais nada, né? Aproveita? Se não tem uma doença crônica, A única doença crônica que eu tenho é veeira. bom, isso eu também tenho. Todo mundo tem. E a gente volta pra cá com essa mesma cara de desiluda. Como é que é? Quando eu voltar, vou ter ainda essa mesma cara? Vai A senhora está melhor? muito preocupada. Eu vou vir um pouco melhor, porque eu falei pra minha irmã, ai que velha feia que eu fiquei. Ficou? Não, eu não era. Mas eu me olhei no espelho e falei, ai que velha feia. O espelho está com defeito. Não, ela era bonita. Era bonita, mas eu falei pra minha irmã hoje, mas que velha feia que eu fiquei. Me olhando no espelho hoje, eu não vou me espelhar. Acabou. Minha irmã, o templo de carne, ela sofre a ação do tempo. Né? Estou sofrendo muito essas coisas. Por mais que a senhora queira reerguer, mas a força da gravidade é impiedosa. Ainda por cima, já Impiedosa. no Sou Bonita ainda me deu problema na parótida. Aqui. Ainda fiquei com a cara de porco. Aqui. Não, é verdade, estamos conversando. Por que cara de porco? Por causa das parótidas que inflamam, ó. Tudo bem, São Antônio? Elas inflamam. Menina, se você passar numa nutricionista, ela vai te acertar a alimentação. Talvez você não possa se alimentar de farinha de trigo. Isso é o grande veneno. E por que come? Não, não faço mais nada. Não é fazer, mas não come um pãozinho? Ah, isso é difícil. É a comida de Deus, eu acho. O pãozinho é sagrado. Então a O saca. resto é ruim, mas o pãozinho tem coisa melhor do que o pão. Eu não sei, né? O pão cura também mata, né? Aí de jeito carinho de porco. O bendito pão. É só ele. Não.
Larga o danadinho do pão. Eu não faço mais nada. Por quê? Fazia macarrão, as massas, não faço mais. Aí eu faço, eu vou embora, faço para as cachorras. Mas eu não tenho mais feito. Por minha casa. Procure uma orientadora de alimentação. Vai te ajudar bastante. Para diabetes, não, isso aqui é mal de Sjögren. Menina, vai que os espíritos estão te falando. Eu não preciso me falar isso, eu sei. Já. Então por que usa o pão? Ai, mas ele de manhã é muito bom. Então tá bom. Então continue em colisão com o caixão. Não, não tem caixão. Isso vai demorar ainda, pelo menos uns 20 anos. Quanto maior quantidade de pão, mais próximo a senhora fica. Mas o meu mal é só diabetes, o resto está tudo bem. Você acha que só? Não, eu sei que ela é terrível, né? Ela ataca tudo, né? Ela ataca tudo. Até esse alemão aqui me apareceu. Sjögren. Que é o meu alemão. Ah, o alemão que eu conheço é o Alzheimer. Não, esse é outro. Esse é o Sjögren. Esse é o alemão novo, que acho que ainda está vivo. É mal de Sjögren. Esse alemão apareceu na minha vida. Mas o seu problema é farinha de trigo. Não pode comer farinha de trigo. Bom, Não pode comer. eu não faço isso. Não importa, mas a senhora pode se livrar de tudo. Mas o seu principal é farinha de trigo. O trigo é glúten, né? Trigo. Trigo. Glúten é outro. Glúten é outro. Também tem. Mas o glúten é outro. Meninada, paramos por aqui? Pode. Pode haver manifestação identificada sempre diretamente com a gente? Como é que é? Pode haver uma manifestação? O que manifestação? Manifestação de quê? Eu comprei uma televisão 42 polegadas. Ela ligava sozinha. Algum defeito, algum defeito. Chamei, veio o técnico. Ele falou, não sei o que lá. 5 vezes. Aí mudou para uma 44. Só paga a diferença eu comprei outra. 42 para Ele é bom 44. comerciante, hein? Escute só o que aconteceu. Muito mais, muito mais. Aí o que aconteceu, eles cansaram de mim, a concessionária lá onde ia acontecer, levaram a televisão embora, um dia me ligaram de Manaus, dizendo para mim, a minha procura, na minha casa, patatá, certo, né? Se eu aceitava uma televisão com 3 saídas, 3 não sei o que, com não sei o que lá, de 46 polegadas. Mas saída de quê? Resultado. Saída de espírito. Aquela televisão veio de 42, foi para 46, está lá em casa e ela aceita. Ninguém acreditava. Só que aí, eu saí de viagem, eu fui operada, aí ficou um filho, aí ficou não sei o que, eles acordavam de madrugada com a televisão ligada. Sabe? Sozinha. Vai ver que tem alguém lá querendo ver a programação. Eu quero saber. Então já foi igual. Não é programado, não é a net, já foi feito de tudo. E ela continua legal, sozinha. É possível, mas é possível. Mas eu quero aqui primeiro buscar o campo da investigação, né? Então vamos verificar a tomada, a descarga elétrica, Tem uma gata, né? disseram que era gata. Não, gato não liga não. Da gaveta, o controle. Não, gato não liga. Ela liga sozinha, não tem dia, não tem Não hora, liga. não tem visita, não tem ninguém. Bom, mas o fato é que esses fenômenos é possível, mas ele é raro. Isso pode acontecer por magnetismo humano, pessoas que moram lá dentro. Uma gata. Como é que é? E quem disse que a senhora não tem magnetismo? A senhora tem. É possível. Isso não é coisa mais comum do que a senhora imagina. Né? Muito comum. Então leva isso para o campo do sobrenatural, de uma coisa fantasiosa. Vamos entrar aqui. Tá bem, meninada?
Bom, vamos falar com a nossa irmã, buscando Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29 de João. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Condena a ação. A sua ação que é condenável. Condenação. Ou ressurreição, ressurgir. Ressurgir onde? Como é que você vai ressurgir? Temos uma mulher que foi prostituta em enganação passada, vítima do... Sua Aníbal quebrou a sua cota já. Então, vítima da depressão, que proporciona a hiperatividade sexual ou a inatividade sexual. A depressão. E não sei se foi Constantino que teve a esposa chamada Teodora. Não sei se foi Constantino, mas é o imperador romano. E ela dividia o império, a direção do império. E ela tinha mão pesada com as prostitutas, porque ela se via no espelho, a atitude das prostitutas, e o que acontecia? Ela, quando via a prostituta, se enraivecia dela e mandava decapitar. Ela, adoecendo, próxima a morrer, um dos sacerdotes que auxiliava ela disse: olha, Teodora, é necessário que você repense a sua posição, porque nos livros sagrados, que lá não tinha ressurreição, viu? Lá tinha reencarnação. Nos livros sagrados, que fala da reencarnação, é possível que você possa vir como prostituta. Ela tinha horror. Chamou o marido, antes de morrer, e pediu para o marido um grande favor. A palavra te adoro não existia. Passou a existir a partir daqui. Então ela chamava-se Teodora e ele te adoro, Teodora. E ela pede um favor. Retire dos livros sagrados a palavra onde existir reencarnação. Substitua por ressurreição. E foi a velha Teodora que pediu isso. E foi feito em todos os livros sagrados. Então, reencarnação é muito anterior à ressurreição. Emmanuel, no livro Pão Nosso, esse pão você pode comer e abusar dele, hein? Lei de retorno, diz Emmanuel. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre reporta a ressurreição da condenação. Como entendiam essa palavra os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida
em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir segue na concessão justa, em correspondência direta com os esforços perseverantes que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades da ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhe surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. É o sentido de renovação. Não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador, através da referência do Mestre. Contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-las-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Há alguma pergunta? Tranquilo aqui? Muito bem. Hoje, se vocês não puderem vir ao IESIM, quiserem acessar de casa, você entre lá em iesim.org e lá vocês terão a TV IESIM na web. Então vocês estarão... esse é outro centro, né? Então nós temos 5 unidades. Temos a sexta, que é esta, viu, senhor Horácio? Esse 6º centro, que é o centro cibernético. Então temos as palestras, os tratamentos, temos os cursos de educação mediúnica, pode ser acompanhado à distância. E nós temos o outro curso às quarta-feira, a qual dou esse curso, ministrado por nós. Começa às 8 horas. Às sextas-feiras, esse horário aqui. E Santana Parnaíba, no sábado de manhã. Como estamos estruturando ainda, não sabemos se a internet de Piruíbe suporta a captação e retransmissão disso, nas imagens. Cura à distância também pode ser pedido por aí. Então é isso. Tá bem, meninada? Eu acho que na última semana, através do Facebook, tiveram, acho, quase 4.000 acessos. Na última semana. Então é um outro centro que está nascendo em uma dimensão gigantesca. Está ao vivo, né? Está ao vivo. Para todas as partes do mundo. Essa casa e outras, o espírito não paga conta. Quem paga conta são os espíritas. É verdade. E vocês puderem nos ajudar com o enxoval da gestante da Dona Ellen ou
com as 10 mil refeições que é doada mensalmente. Hoje, para segurar essas casas, nós temos empregado, água, luz, aluguel, enfim. E os custos estão muito ampliados e os recursos muito curtos. Tá? Então, se puder nos ajudar, agradecemos muito. Poderíamos cobrar aqui alguma taxa? É possível, poderia cobrar. Mas não é ético cobrar. O Velho Testamento autoriza você cobrar a 10ª parte do seu trabalho. O Novo Testamento, em nenhuma vírgula, é autorizado a cobrar 1 centavo de ninguém. É aconselhado por Jesus a prática da caridade. Então, se vocês quiserem ser caridosos, pode procurar a casa, no próprio site existe como nos auxiliar. Existe um carnê. Cadê esse danado desse carnê? Tem um carnê aqui. Este é o carnê e assim. Então, vocês levam para a sua casa e lá vocês têm os boletos bancários em que vocês podem fazer seu depósito. Nossas contas são contabilizadas, registradas em cartório. Aqui é a central, você pode ver que é muito pequena. Mas fora daqui as outras casas são bastante avantajadas. Então é isso que eu queria falar para vocês. Amanhã estaremos em Santana Parnaíba e no domingo em Piruíbe. Em Santana Parnaíba e Piruíbe. Piruíbe dá sopa, eu acho que segunda, terça, quarta e sexta. Aqui em São Paulo tem uma sopa, que era no lugar e eu participei. Depois não tem mais naquele lugar, em Paraisópolis. Aí uma amiga minha disse que ela vai uma médica numa sopa que dá às 7 da manhã e dá 700 pratos. Dentro da favela de Heliópolis, lá tem uma médica muito bacana, Ismênia, doutora Ismênia, médica extraordinária, tenho muito respeito por ela, pela família dela inteira, e lá desenvolvemos em companhia, esse trabalho já existia, apenas passamos como ser voluntário. E eu acho que durante 2 anos ou 3 anos tivemos lá fazendo trabalho de cura e doação de sopa. Porém, como se estabeleceu um número muito alto de pacientes e o meu tempo muito curto, eu preciso viver um pouco mais, não posso antecipar a minha desencarnação, pedi licença para a Ismênia e nunca mais voltei. Mas logo em seguida surgiu Santana Parnaíba, que depois surgiu Ibiúna, e depois surgiu Sorocaba. Então, precisamos continuar mantendo as casas em funcionamento. Mas essa sopa que tem lá da Ismênia é de vocês? Não, já participamos na ocasião. Já participamos. Mas foi ela que criou, apenas fomos como voluntário. Certo? O que doamos lá foram, acho que 2.000 cestas básicas. Foi isso que nós doamos. Tá bom? Alguma pergunta, meninada? Tranquilo? Senhor Soares? Tudo bem? Tudo em paz aí? Que bom. Então tá bom. Alguma pergunta não, né? Tranquilo? Quantas pessoas estão assistindo? Olha, não dá pra dizer direito, mas 43. 43. Certo, meninada? Fazer uma pergunta, licença. Pois não. Vai brigar comigo? De forma nenhuma, porque brigaria. O único cara que briga aqui é o Soares. Então, acontece que eu peguei um carnê. Aí eu comecei a pagar no banco, um branco. Aí eu fui procurar no outro mês, não achei. Revirei a casa inteirinha, revirei, não achei esse carnê. Falei, será que eu esqueci no banco? Quando foi um belo dia, eu estava dormindo e parece que veio
veio dois rapazes de branco, sabe? Não sei se é chão, o que é. Cobrando o carnê. Aí, Ô, os espíritos abençoados. eu virei a gaveta, achei um buraquinho ali. Agora eu queria perguntar pro senhor se a cor é a mesma. A mesma coisa. Não muda em nada. Então, tá bom. Mesmo se for desencarnada, pode fazer o depósito lá que eu aceito. Eu sei, mas olha, eles vieram e era muito bonito. Lá vai se interessou pela beleza dos espíritos. É uma coisa muito linda, não sei. Os espíritos não cobram, os espíritos vão lá e cobram. É, só assim, ó, tá bem, mas é que eu não achei, eu procurei, eu tava tratando de perdi, não achei de jeito nenhum. Muito bem. É porque minha filha balança tudo, certo? Ela pode ir lá em algum lugar, É assim mesmo. eu posso continuar pagando. Pode sim. Obrigado, meninada. Alguma pergunta, não? Tranquilo? Então, feliz encarnação a todos. Obrigado. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Diga-me. Esse William foi o médico que trabalhava com o senhor aqui. Sim. E agora parece que ele está para encarnar. Ele está com esse negócio. Ele não veio. Ele não veio. Sei lá. Mala pronto, faz a mala, tem suas malas. Rezar, faz, acontece. Tá bom, meninada? Bom, né? Obrigado. Oi, moço. Tudo bem? Posso pegar? Pode sim.